Bom, boa noite. 122ª Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Campinápolis, do Estado de Mato Grosso, da 10ª Legislatura, em 16 de dezembro de 2024. Solicita ao vereador primeiro secretário para proceder à chamada nominal dos senhores vereadores para apuração do quórum legal. Antônio Rodrigues. Presente. Azevedo Onesmo Matos Cerebuto, presente. Bruno Maiara Almeida Esterça. Bruno Maiara Almeida Esterça. Seromã Piaba Bento. Presente. Genil César Primo Cibopré. Presente. José Bento Filho. Presente. José Eurípides de Alcântara. José Eurípides de Alcântara. Mário Renato Soares. Presente. Jans Raquel de Souza Lopes. Presente. Walter Alves da Silva. Presente. Sérgio Silvestre Ferreira. Presente. Havendo o número legal e sob a proteção de Deus, da liberdade e da democracia, declaro aberta a presente sessão. Antes, porém, vamos ouvir o hino municipal e, após, convido o vereador José Bento Filho para proceder com um trecho da Bíblia Sagrada. Campinápolis, avante, avante, terra do arroz e do feijão, céu de estrelas brilhantes, terra querida do meu coração, rainha da banana, terra de solo fértil, tudo que planta dá, grande celeiro. Salve, salve, terra adorada, terra por Deus abençoada. Salve, terra idolatrada, salve, salve, terra amada. Avante, povo forte, gigantes trabalhadores, que vem do sul e do norte, que traz no teu seio o amor, futuro de nossa terra. Vamos com ela crescer, vamos lutar sem temer, e juntos por ela vencer. Quero aqui cumprimentar todos, presidente, mesa, diretório e demais vereadores. Vou ler aqui no Salmo 117. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai a todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor. Amém. Leitura e discussão e votação da ata da sessão anterior.
Em discussão, a dispensa da leitura da ata. Em votação, a dispensa da leitura da ata. Coloco em única discussão e votação a ata. Não havendo nenhuma manifestação, declaro aprovada por unanimidade a ata da 122ª sessão, 21ª sessão extraordinária. A gente está aprovando a ata da última sessão. É do dia 5. Coloque em única discussão e votação a ata. Não havendo nenhuma manifestação, declaro aprovada por unanimidade a ata da 121ª sessão extraordinária do dia 5 de dezembro de 2024, realizada às 19 horas. Leitura das correspondências de terceiro. Considerando as circunstâncias emergenciais e a relevância da matéria que é de interesse do município, faço consulta ao plenário quanto à inclusão de caráter excepcional da matéria do projeto de lei ordinário número 21, de 21 de outubro de 2024, de autoria do Executivo, na presente sessão. Os vereadores que forem favoráveis à inclusão excepcional da matéria, inclusive, não publicada, permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Ante a autorização do plenário, iniciaremos a leitura do expediente. Projeto de lei legislativo de 9 de dezembro, número 9, de 10 de dezembro de 2024, onde fixa o subsídio do prefeito, vice-prefeito, secretários municipais e vereadores do município de Campinápolis, estado de Mato Grosso, para o quadriênio de 2025 a 2028, nos termos do artigo 29, inciso 5 da Constituição Federal. Projeto de lei legislativo 9 de 10 de dezembro de 2024, despacho da mesa, súmula, fixa os subsídios do prefeito, vice-prefeito, secretários e vereadores do município de Campinápolis, estado de Mato Grosso, para o quadriênio de 2025/2028, a que se refere o artigo 29, inciso 5 da Constituição Federal. Autor, mesa diretora. A mesa diretora da Câmara Municipal de Campinápolis, estado de Mato Grosso, usando das atribuições que lhes são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela promulga a seguinte lei. Artigo 1º. O subsídio mensal do prefeito, do vice-prefeito, secretários e vereadores do município de Campinápolis, Mato Grosso, são fixados nos termos desta lei, observados sempre os limites e preceitos estabelecidos na Constituição Federal e na Lei de Responsabilidade Fiscal. Parágrafo único. O valor dos subsídios mensal é de um prefeito é R$ 28.500. 2. Vice-prefeito, R$ 14.250. Terceiro, secretários, R$ 9.300. Quarto, vereadores, R$ 9.300. Parágrafo único. Caso o vice-prefeito venha a exercer alguma atividade na administração municipal para jus a um salário equivalente a 70% do salário do prefeito municipal. Artigo 2. O subsídio do presidente da Câmara Municipal de Campinápolis para o quadriênio de 2025 a 2028 é fixado no valor de R$ 10.300 e do primeiro secretário da mesa diretora em R$ 9.800. Artigo 3º. O subsídio de quem trata os artigos 1º, item 1, 2 e 3 é 4 e segundo desta lei é fixado em parcela única vedado
o acréscimo de qualquer espécie remuneratória obedecido em qualquer caso o disposto no artigo 37, 10 e 21, artigo 169 da Constituição Federal e artigo 19 da Lei Complementar número 101 de 4 de maio de 2000. Artigo 4º. As sessões extraordinárias da Câmara não serão remuneradas. 50/2006. Artigo 5º. Os subsídios de que trata esta lei serão revistos anualmente na mesma data da revisão dos servidores municipais sem distinção de índices. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir da posse da legislatura 2025 para 2028. Plenário das Deliberações Geraldino Gomes da Costa, Campinápolis, Mato Grosso, 10 de dezembro de 2024. Rosângela Raquel de Souza, presidência. Antônio Rodrigues, vice-presidente. Geninho Cereza Prima Cibópera, primeiro secretário. Azevedo, né? Tem. Azevedo Onésimo Almante Cerebuto, primeiro secretário. Estou só corrigindo, né? Porque esse aí é o antigo primeiro secretário, né? Justificativa do projeto de lei número 9/2024, ao cumprimentá-lo, muito respeitosamente submete à superior deliberação legislativa o projeto de lei que fixa os subsídios do prefeito, vice-prefeito, secretários e vereadores do município de Campinápolis, estado de Mato Grosso, para o quadriênio de 2025/2028, a que se refere o artigo 29, inciso 5 da Constituição Federal. Diante disso, requer-se urgência na tramitação do projeto de lei, destacar-se que a remuneração fixada atende aos limites e requisitos legais e constitucionais, sendo devidamente acompanhado do estudo de impacto financeiro e orçamentário. Vale ainda dizer que há 12 anos a remuneração dos parlamentares não sofreu nenhum reajuste, estando defasado há mais de uma década, sendo, portanto, imperioso o ajuste dos valores. Atenciosamente, Rosângela Raquel de Souza, presidente. Antônio Rodrigues, vice-presidente. Azevedo Onésimo Almate Cerebuto, primeiro secretário. Considerando que o projeto de lei legislativo do dia número 9, de 10 de dezembro de 2024, tem pedido de regime de urgência, vou passar para o secretário fazer a chamada nominal de votação do pedido de urgência. Antônio Rodrigues. Sim. Azevedo Onésimo Almate Cerebuto, sim. Bruna Maiara Almendes Terça. Sim. Seromã Piaba Bento. Sim. Geninho Cereza Prima Cibopré. Sim. José Bento Filho. José Eurípides de Alcântara. Já foi. Mauro Renato Soares. Sim. Walter Alves da Silva. Sim. Sérgio Silvestre Ferreira. Sim. Com a aprovação do pedido de urgência do projeto, fica dispensados os pareceres escritos. Passo a ordem do dia para a votação do projeto número 9. Quero antes aqui registrar a presença da vereadora Bruna. Presente.
projeto de lei legislativo número 9, de 10 de dezembro de 2024, fixa os subsídios do prefeito, vice-prefeito, secretários e vereadores de Campinápolis, Mato Grosso, para o quadriênio de 2025 a 2029, nos termos do artigo 29, inciso 5º da Constituição Federal. Obteve os pareceres favoráveis da Constituição de Justiça, redação final, finanças, fiscalização e acompanhamento da execução orçamentária. Em discussão, os pareceres. Em votação, os pareceres foram aprovados por unanimidade. Em discussão, o projeto de lei legislativo. Em votação, o projeto de lei legislativo. Passo ao secretário para fazer a chamada nominal de votação do projeto. Tony Rodrigues. Sim. Azevedo Onésimo Matos Cerebuto. Sim. Bruno Maiara Almeida Esterça. Sim. Selomar Piaba Bento. Sim. Geneu Cereza Prima Cibopra. Sim. José Bento Filho. José Eurípides de Alcântara. Mário Renato Soares. Sim. Walter Alves da Silva. Sim. Sérgio Silvestre Ferreira. Sim. O projeto de lei foi aprovado por unanimidade. Projeto de decreto legislativo número 4, de 10 de dezembro de 2024, concede título honorífico de cidadão campinapolense ao senhor Christopher Alves Lobo Ferreira. Projeto de decreto legislativo número 4, de 10 de dezembro de 2024, despacho da mesa. Súmula concede título honorífico de cidadão campinapolense ao senhor Christopher Alves Lobo Ferreira. Autoria: Rosângela Raquel de Souza Lopes. A mesa diretora da Câmara Municipal de Campinápolis, Estado de Mato Grosso, usando de suas atribuições legais que lhe confere a lei orgânica e o regimento interno, faz saber que o plenário aprovou e ela promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título honorífico de cidadão campinapolense ao senhor Christopher Alves Lobo Ferreira em reconhecimento aos valorosos benefícios por ele prestados em favor da comunidade campinapolense. Artigo 2. A entrega do pergaminho representativo será feita em sessão solene da Câmara Municipal, especialmente para esse fim. Artigo 3º. O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Plenário das deliberações, Geraldino Gomes da Costa, Campinápolis, Mato Grosso, 10 de dezembro de 2024. Rosângela Raquel de Souza Lopes, vereadora. Justificativa: Christopher Alves Lopes Ferreira graduou-se em 2020 no curso de enfermagem pela União das Faculdades Católicas de Mato Grosso, Unifac. Tornou-se especialista em enfermagem em saúde pública, vigilância em saúde, planejamento e gestão, atenção primária à saúde e saúde dos povos indígenas pelas faculdades holísticas. Ingressou em 2021 como enfermeiro coordenador do Polo Base de Campinápolis pelo Distrito Sanitário Especial Indígena Chavante e como docente do curso
técnico de enfermagem pela escola Tempo Educacional, onde atua até presente momento. O profissional prestou um serviço de excelência, fazendo a diferença na vida e na saúde da população indígena e não indígena campinapolenses. Pelo serviço de grande relevância prestados aos nossos municípios, espero poder contar com o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente projeto de decreto legislativo. Considerando que o projeto de decreto legislativo número 4, de 10 de dezembro de 2024, tem pedido de regime de urgência, vou passar para o secretário fazer a chamada nominal de votação do pedido de urgência. Antônio Rodrigues. Sim. Azevedo Onésimo Matos Cerebuto, sim. Bruna Maiara Almeida Esters. Sim. Selomar Piaba Bento. Sim. Genio Streza Primen Cibopré. Sim. José Bento Filho. Sim. José Eurípides de Alcântara. Mário Renato Soares. Sim. Walter Alves da Silva. Sim. Sérgio Silvestre Ferreira. Sim. Com a aprovação do pedido de urgência do projeto, fica dispensados os pareceres escritos. Projeto de decreto legislativo, número 4, de 10 de dezembro de 2024, onde concede título honorífico de cidadão campinapolense ao senhor Christopher Alves Lobo Ferreira. Obteve os pareceres favoráveis da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Em discussão, os pareceres. Em votação, os pareceres. Foram aprovados por unanimidade. Em discussão, o projeto de decreto. Em votação do projeto de decreto. Passa ao secretário para fazer a chamada nominal de votação do projeto. Antônio Rodrigues. Sim. Azevedo Onésimo Matos Cerebuto, sim. Bruna Maiara Almeida Esterça. Sim. Selomar Piaba Bento. Sim. Geninho Estreza Prima Cibopré. Sim. José Bento Filho. Sim. José Eurípides de Alcântara. Mário Renato Soares. Sim. Walter Alves da Silva. Sim. Sérgio Silvestre Ferreira. Sim. O projeto de decreto número 4 foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei ordinário número 21, de 21 de outubro de 2024, de autoria do Poder Executivo, onde autoriza a cessão de uso de bens para a Associação de Pequenos Produtores Rurais Boa Esperança e dá outras providências. Só que eu mandei aqui, ó, porque não tinha esse negócio mesmo. Aí eu coloquei. Não sei, tem não. Eu tinha também. Esse aqui é só pra mim. Esse aqui tem que ler tudo? Como que é?
Esse aqui tem que ler tudo? Vamos pegar o C ali, a hora que você ficar descendo a escada, não precisa Esse aqui tem que fazer. Tem que ler tudo, né? Até onde? Uhum. Bom. Uhum. Uhum. Vai começar a ler agora? Aí você me fala onde Vai que eu ler? vou parar, né? Tem uns 5 minutos? Ofício número 556/GPM/2024, Campinápolis, Mato Grosso, 21 de 10 de 2024. A excelentíssima Rosângela Raquel de Souza Lopes, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Campinápolis, Mato Grosso. Excelentíssima Presidente, solicitamos que Vossa Excelência, nos termos regimentais desta distinta Casa Legislativa, adote as providências necessárias e urgentes para a realização de sessão para apreciação, discussão e votação do projeto de lei ordinária número 21/2024, o qual autoriza a cessão de uso de bens para a Associação dos Pequenos Produtores Rurais Boa Esperança e da outras providências. Atenciosamente, José Bueno Vileira, Prefeito Municipal. Mensagem ao projeto de lei ordinária número 21/2024, justificativa. Excelentíssima Presidente, senhores vereadores e vereadoras, ao tempo em que os cumprimentos encaminham a Vossa Excelência o projeto de lei ordinária número 21/2024, visando a realização de uma cessão de uso de bens, maquinários agrícolas, a fim de atender à Associação dos Pequenos Produtores Rurais Boa Esperança. Tem-se por objetivo incentivar o desenvolvimento das atividades junto à associação, prestando assistência aos pequenos produtores rurais, assim considerando o interesse público e em se tratando de cessão de bens públicos, o benefício se estende a todo o município e em face do trabalho social desenvolvido pela entidade. São estas as razões que nos levam a encaminhar em regime de urgência a apreciação de Vossa Excelência este projeto de lei, razão pela qual requer seja aprovado na íntegra, vez que decisões importantes como estas não podem surtir efeito algum, sem antes passarem pelo crivo democrático e de justiça social que sempre nortearam as decisões desse Poder Legislativo. Campinápolis, Mato Grosso, em 21 de outubro de 2024. José Bueno Vileira, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Ordinária número 21 de outubro de 2024 autoriza a cessão de uso de bens para a Associação dos Pequenos Produtores Rurais Boa Esperança e da outras providências. José Bueno Vileira, Prefeito Municipal de Campinápolis, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a ceder em regime de comandato à Associação dos Pequenos Produtores Rurais Boa Esperança, com sede na Fazenda Convenac, sem número, Zona Rural, Campinápolis, Mato Grosso, inscrita no CNPJ sob o número 04.427.930/0001/87, os equipamentos cedidos pela CEAF/Mato Grosso. Secretário de Estado de Agricultura Familiar, sob o termo de cessão de uso número 0137/2024, com a seguinte descrição. Esse aqui tem que ler também? Artigo 2º. A associação terá que cumprir o que segue sob pena da rescisão do contrato e devolução dos bens descrito no artigo 1º ao município. Guarda e conservação do equipamento. B. Uso dos equipamentos para fins que se destina. C. Manter as despesas operacionais. D.
aprovar regimento sobre uso e custo dos serviços. E apresentar relatórios na planilhas de controle de uso mensal em anexo. Parágrafo 1. Caso a associação resolva de rescindir o contrato de comandato, esta deverá comunicar ao município com a antecedência mínima de 30 dias, o qual fará a vistoria das condições em que se encontra os bens cedidos, e se estas estiverem em condições normais de uso, não haverá indenização alguma. Parágrafo 2º. Caso fique comprovado que os bens cedidos encontram-se sem condições de uso por negligências da comandataria, esta deverá pagar ao município os valores avaliados dos bens. Artigo 3º. O contrato de comandato terá vigência a partir da data de publicação pelo período de 2 anos. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal Campinápolis, 21 de outubro de 2024. José Bueno Vileira, Prefeito Municipal. Anexo 1. Termo de cessão de uso de equipamento entre os municípios de Campinápolis e a Associação dos Pequenos Produtores Rurais Boa Esperança. Referência: termo de cessão de uso com CEAF, Mato Grosso, sobre o número 137/2004. Pelo presente instrumento, a Prefeitura Municipal de Campinápolis, Mato Grosso, pessoa jurídica de direito público inscrita no CNPJ/MF, sob número 00952.152/0001/29, com sede na Avenida Benônico José Lourenço, número 2170, setor União Campinápolis, Mato Grosso, CEP 78630/000, doravante denominada cedente, representada neste ato pelo prefeito municipal, senhor José Bueno Vileira, brasileiro, casado, pecuarista, inscrito na CI número 4700055/SSP, Mato Grosso, e no CPF número 468.583.931/53, residente e domiciliado na rua Anastácio Feliciano Alves, número 1420, Centro Campinápolis, Mato Grosso. E a Associação dos Pequenos Produtores Rurais Boa Esperança, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob número 04.427.930/0001/87, com sede na Fazenda Convenac, sem número, Zona Rural, Campinápolis, Mato Grosso, representado pelo seu presidente, senhor Sirval Laurindo da Silva, brasileiro, produtor rural, portador do RG número 11214767, SJMT, inscrito no CPF sob o número 787.230.941.68, residente e domiciliado no sítio WS, Zona Rural, Campinápolis, Mato Grosso. Cláusula primeira do objeto. A Prefeitura Municipal concede à concessionária a título precário ou plenário uso dos bens móveis a seguir discriminados. Esse aqui também é. Parágrafo único. Os bens acima descritos encontram-se em perfeito estado de funcionamento e conservação e deverão ser utilizados exclusivamente pelas cessionárias. Cláusula segunda das obrigações das cessionárias. Compete às cessionárias as seguintes obrigações: receber, guardar e conservar os equipamentos entregues, responsabilizar-se pelos custos operacionais dos equipamentos, bem como pela execução das obras, executada às suas expensas todo e qualquer ato de manutenção e conservação dos bens, preferencialmente em estabelecimento comercial especializado e autorizado, não cabendo indenização pela cedente pelas despesas
satisfeitas. Responsabilizar-se pelo correto uso dos equipamentos utilizando-os para atendimento das finalidades do presente termo, restringindo-se à realização das atividades constantes no plano operativo anual a ser formulado pela mesma. Dos pontos 5, responsabilizar-se por todo e qualquer ato que possa resultar em responsabilidade civil ou criminal decorrente do uso dos equipamentos cedidos. Dos pontos 6, ressarcir-se a cedente em caso de perda a qualquer título ou dano pelos prejuízos causados no cumprimento deste termo. Dos pontos 7, apresentar mensalmente diário de bordo da patrulha mecanizada, onde constará horas maquinária trabalhada para cada produtor, consumo de diesel por produtor, data de prestação de serviço executado, comunidade atendida, produtor atendido. 2.8. Apresentar mensalmente relatório de manutenções preventivas e corretivas por quais as máquinas tenha passado, onde constará a data da manutenção, peças de reposição, fluidos e óleos consumidos, filtros, etc. Inclusive informações acerca das revisões periódicas obrigatórias para manter ou garantias dos equipamentos. 2.9. É expressamente proibida a associação emprestar a terceiros quaisquer dos implementos. 2.10. Apresentar mensalmente documento, declaração individual do produtor que receber o benefício, constando quantidade de horas, máquinas trabalhadas, nomes da propriedade, documentos pessoais do produtor, tamanho da propriedade, serviço executado, informações estas amarradas ao diário de bordo do equipamento. 2.11. Apresentar oportunamente documento, atas de reunião da associação assinadas pelo presidente, membros ou responsável nomeado pela mesma para coordenar a patrulha mecanizada e suas atividades, onde constarão informações acerca do itinerário que percorrerá os tratores, informações das propriedades e proprietários a serem atendidos. 2.12. Apresentar mensalmente registros fotográficos datados de cada serviço executado e produtor beneficiado, impresso ou em arquivo eletrônico. 2.13. Todas as informações poderão ser prestadas também por meio de relatórios e, se for acaso, que este seja devidamente assinado pelo presidente da associação ou pelo responsável nomeado pela mesma para coordenar as máquinas. 2.14. As máquinas só poderão realizar serviço que esteja de encontro com a meta do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAMPA, quanto ao aumento da capacidade produtiva de leite dos pequenos produtores locais, tais como plantio de pastagens, canaviais, mandiocais, mineral para alimentar o gado, fabricação de silagem, moagem, compactação. 2.5. 2.15. As máquinas só atenderão aos pequenos produtores rurais que pertencem à associação cessionária. 2.16. É proibido disponibilizar as máquinas para quaisquer serviços que venha a agredir ou a degradar o meio ambiente, tais como drenagem de várzeas, desmatamentos não licenciados, aração, gradejo ou qualquer outra intervenção em áreas de APP, área de preservação permanente, captação de água, regos de água, açudes, barragens, sem prévias outorga por parte dos órgãos reguladores. 2.17. A associação só poderá cobrar dos beneficiados apenas os custos quanto à execução do serviço em sua propriedade para cobrir gastos com a manutenção dos maquinários. 2.18. Todos os documentos, notas fiscais de peças, serviços, declarações, atas, fotos, enfim, tudo relativo às máquinas deverão ser arquivados para se
necessário apresentá-las à fiscalização da CEAF Mato Grosso, secretário de Estado de Agricultura Familiar. Parágrafo único. Com a extinção do termo de cessão de uso, os bens móveis deverão ser restituídos à cedente prefeitura nas mesmas condições em que fora concedido, ressalvado a depreciação natural pelo seu uso constante. Cláusula terceira da vigência. O prazo de vigência será de 2 anos a contar da data de publicação do presente termo, podendo, a critério das partes, ser renovados por igual período, se houver manifestação por escrito do concessionário no prazo de 30 dias antes de seu término. Cláusula quarta da rescisão. Este termo poderá ser rescindido caso a cessionária utilize os bens cedidos para fins diversos dos consignados neste termo ou ainda deixar de cumprir as obrigações mencionadas neste instrumento. Cláusula quinta das disposições gerais. Os equipamentos serão cedidos para atendimentos dos objetivos constantes na cláusula segunda deste termo, ocorrendo constante acompanhamento e avaliação por parte da Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria e Comércio. Parágrafo único. A cedente realizará visitas anuais às dependências das cessionárias e cumprirá a cessionária o envio de relatórios parciais, trimestriais e globais anuais para monitoramento dos resultados. Fica eleito o Fórum da Comarca de Campinápolis para dirimir as dúvidas ou pendências oriundas do presente, com a expressa renúncia de qualquer outro mais privilegiado que seja e por assim estarem de acordo as partes inicialmente nomeadas firmas o presente termos em 4 vias de igual teor e forma. Campinápolis, Prefeito Municipal. Termo de cessão de uso número 0137/2004, processo número CEAF Pro 2003/02438. Termo de cessão de uso de bem imóvel celebrado entre a Secretaria de Seção de Agricultura Familiar CEAF Mato Grosso e a Prefeitura Municipal de Campinápolis, Mato Grosso. O presente termo de cessão de uso de bem imóvel tem por parte da Secretaria de Estado de Agricultura Familiar CEAF, com sede na Rua Engenheiro Agrônomo Arnaldo Duarte Monteiro, sem número, edifício Engenheiro José Morbeck, segundo andar, Centro Político Administrativo, CEP 78049/050, em Cuiabá, escrita no CNPJ número 03.507.415/0012/05, neste ato representado pelo secretário de Estado de Agricultura Familiar, senhor Luiz Arthur de Oliveira Ribeiro, brasileiro, portador da cédula de identidade número 086780/5 SSP/MT e do CPF número 910.232.381/87, com endereço profissional acima mencionado doravante, denominada cedente em favor da Prefeitura Municipal de Campinápolis, Mato Grosso, inscrita no CNPJ número 00965.152/0001/29, sediada Avenida Benônio José Lourenço 2170, setor União CEP 78630/000, no município de Campinápolis, Mato Grosso. Neste ato representada pelo prefeito senhor José Bueno Vileira, brasileiro, portador do RG
número 470055 SSP/MT e CPF número 468.583/931 353 doravante, denominada cessionária, em observância ao disposto na Lei Federal número 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações introduzidas pela Lei Federal número 9.648, de 27 de maio de 1998, com suas modificações posteriores, e o Decreto Estadual número 4.568, de 2 de julho de 2002, resolve celebrar o presente termo de cessão de uso, do qual será parte integrante o processo número CEAP Pro 2003/02438, mediante as cláusulas e condições seguintes. Cláusula primeira do objeto. 1.1. O presente termo de cessão de uso de bem móvel a título gratuito pela cedente a cessionária tem como objeto a entrega de um trator 80 CV, uma grade aradora 14 discos e uma carreta agrícola 6 TN, conforme discriminação abaixo. Um ponto 2 será beneficiado pelo uso dos maquinários públicos qualquer cidadão interessado na prestação do serviço que exerce a agricultura familiar, dar-se a exclusividades aos pequenos produtores rurais do município, usuários preferencialmente aquele com menor poder aquisitivos que desempenharão atividades produtivas e indicados pelo gestor. 1.4. A utilização do equipamento pelos usuários será em observância à localidade em que o maquinário está naquele determinado momento, observado as rotas de atendimentos definidas pelo gestor no plano de trabalho. 1.5. Os bens cedidos deverão conter identificação logotipo do Estado de Mato Grosso. 1.6. Esses equipamentos foram adquiridos com recursos da Secretaria de Estado de Agricultura Familiar, CEAF/MT. 1.7. Os equipamentos objetos do presente termo de cessão de uso deverão ser entregues mediante assinatura dos respectivos termos de cessão, termo de entrega e publicação no Diário Oficial. Cláusula segunda da gestão. 2.1. Ocorrerá a transferência da responsabilidade administrativa sobre objetos da cedente para as cessionárias, enquanto se der a vigência do presente termo livre de quaisquer ônus ou de dívidas. 2.2. O gestor será o responsável pela elaboração do cronograma de uso, fiscalização, gestão patrimonial do objeto, garantido o fim social a que se destina, ou seja, a agricultura familiar. 2.3. O gestor fiscalizará e zelará para que os objetos sejam utilizados pelos usuários, exclusivamente para benefício da terra e produção de alimentos dentro da especificação recomendada do equipamento e seus implementos. 2.4. O gestor deverá vedar a proibição sob qualquer hipótese do uso dos maquinários e seus implementos para fins não agricultáveis. 2.5. A qualquer momento, o fiscal da cessionária, fiscal da cedente, o gestor, a sociedade e os usuários poderão acompanhar o uso dos maquinários, equipamentos e a prestações de contas. 2.6. O gestor deverá acompanhar perante os usuários se os bens cedidos estão sendo utilizados segundo suas natureza e destinação. 2.7. Ficará sobre a responsabilidade do gestor a notificação aos usuários caso haja danos aos bens cedidos, que estes responderão por perdas e danos, inclusive contra terceiros, não sendo eximidos das responsabilidades cíveis e criminais.
2.8. Deverá o gestor acompanhar e notificar os usuários quanto às suas responsabilidades caso haja multas de trânsito, bem como informá-los que os licenciamento anual no decorrer da vigência do presente instrumento também serão de responsabilidade destes. Ficará a encargo do gestor informar os usuários que estes deverão empregar todo o zelo na guarda, manutenção e conservação dos bens cedidos, efetuando todos os reparos necessários para o regular funcionamento do bem. 2.10. Caberá ao gestor noticiar os usuários sobre a proibição de pernoite das máquinas em local ermo, à margem de estrada ou lavouras, sem a necessária cautela por sua preservação e integridade, bem como o empréstimo, cessão de uso privado e desvio de finalidade. 2.11. Os usuários e gestores não poderão exercer quaisquer dos atributos dominados senão para a finalidade prevista neste termo, sendo obrigados a restituir os bens cedidos a cessionários ou cedente no término do presente ou quando solicitado, nas mesmas condições que os receber quando da assinatura deste instrumento, ressalvando os desgastes naturais dos recursos, do tempo e do uso. Cláusula terceira das obrigações da cedente. 3.1. Para garantir o fiel cumprimento do objeto deste termo de gestão, a cedente obriga-se a disponibilizar à cessionária os equipamentos constantes da cláusula anterior em perfeitas condições de uso e conservação. B. Manter vigente o presente termo de cessão. C. Acompanhar a boa e regular utilização dos bens cedidos. D. Reaver o bem a qualquer momento quando verificar que os encargos que recaem sobre o bem móvel cedido não foram adimplidos, o fim social não está sendo alcançado ou tendo-se claro desvio de finalidade, podendo dar destinação diversa para outra localidade, a fim de buscar o fim social a que se destina o bem. E publicar o extrato do termo de cessão de uso na imprensa oficial do Estado. Cláusula quarta das obrigações das cessionárias e gestor. 4.1. Para garantir o fiel cumprimento do objeto deste termo de cessão, a cessionária obriga-se a manter os equipamentos em bom estado de conservação. B. Não ceder o uso dos equipamentos a terceiros estranhos a este ajuste. C. Manter visíveis as placas e logotipos dos equipamentos, sendo vedada sua remoção. D. Utilizar operadores e motoristas qualificados e treinados para a realização dos trabalhos, respeitando os limites de capacidade de cada equipamento. E efetuar às suas expensas todas as manutenções preventivas, conforme as recomendações dos respectivos fabricantes constantes nos anuais de operações de manutenção que acompanham os equipamentos. F. Realizar às suas expensas as eventuais manutenções corretivas necessárias, utilizando-se de mão de obra qualificada e credenciada pelos fabricantes, de forma a assegurar a garantia dos equipamentos, bem como sua disponibilidade mecânica para os fins que se destina. G. Assumir a responsabilidade ressalvada às hipóteses de caso fortuito ou força maior, pois quaisquer danos ou prejuízo causado aos equipamentos cedidos decorrente de mau uso, bem como pelo descumprimento de obrigações previstas neste termo ou na legislação pertinente. H. Restituir, quando do término do presente termo, os equipamentos constantes da cláusula segunda em perfeito estado de conservação e funcionamento.
E fiscalizar a utilização do bem cedido de acordo com os fins a que se destina, zelando por sua preservação e conservação em local apropriado em razão da sua manutenção e funcionamento técnico operacional, observando-se assim ou cumprindo do cunho social a que se destina o presente instrumento. 4.2. Os incisos A, B, C, D, E, F e G serão de responsabilidades subsidiárias dos usuários. 4.3. O gestor, após autorização do cedente, poderá dar nova destinação ao bem observando o fim social do presente instrumento. 4.4. Ocorrendo a expiração do prazo de cessão previsto neste termo e ar cessionário, mostrando desinteresse na utilização do bem, deverá ser comunicado imediatamente ao cedente, que poderá reaver o bem, sendo-lhe vedada qualquer destinação sem que esta autorize. Até aqui, né? Quatro ponto cinco. Todos os atos e fatos que venham ocorrer com o bem móvel objeto deste termo em após a sua cessão são de exclusiva responsabilidade da cessionária e gestor enquanto fiscal da execução, razão pela qual neste ato exonerar-se a cedente de qualquer responsabilidade pela ocorrência de qualquer evento que possa acarretar prejuízo. 4.6. Em havendo necessidade de realização de benfeitorias ou acréscimos no bem cedido, fica a cessionárias e gestor autorizados a efetuá-los ou a liberar que os usuários os façam respeitados as condições de originalidades e finalidade do bem. 4.7. A realização de qualquer benfeitorias ou acréscimo no bem não responsabiliza a cedente ao final do prazo desta cessão a indenizar a cessionária ou gestor ou usuário. Cláusula 5ª. Dos riscos. 5.0. Havendo risco ao bem móvel objeto do presente termo de cessão de uso ou a seus acessórios, a cessionária ou gestor ou usuários deverá então comunicar de imediato a cedente dos prejuízos ocasionados para que esta mantenha controle atualizado da situação em que se encontram os bens públicos e possa promover a apuração de eventual responsável e responsabilização administrativa, civil e criminal, se necessário. 5.01. Diante das irregularidades acessionárias e o gestor comunicarão ao cedente quaisquer irregularidades decorrentes do uso dos recursos ou outras pendências de ordem técnica apurados durante a execução do instrumento. A utilização desses recursos em desconformidades ao pactuado no instrumento acarretará o ressarcimento com correção ao cedente em atendimento aos preceitos da Portaria Interministerial número 424 de 30 de dezembro de 2016. 5.02. A utilização dos recursos em desconformidades com pactuados no instrumento ensejará obrigação da cessionária ou gestor devolvê-los devidamente atualizados conforme exigido para a quitação de débitos para com a Fazenda Nacional com base na variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia. Selic, acumulada mensalmente até o último dia do mês anterior ao da devolução dos recursos, acrescido esse montante de primeiro 1% no mês de efetivação da devolução dos recursos à conta única do Tesouro. Cláusula 6ª, da vigência. 6.1. O presente termo de cessão de uso terá prazo de validade
de 2 anos contados a partir da data de sua assinatura poderá ser renovado mediante interesse institucional quando solicitado no prazo mínimo de 30 dias antes do término da vigência por igual período por uma vez. 6.2. Ao final do período de renovação do prazo, o bem móvel poderá ser doado à cessionária após avaliação pela cedente, observando-se os fins sociais e cumprimentos das cláusulas contratuais aqui estabelecidas. Cláusula 7ª da fundamentação legal. 7.1. O presente termo de cessão de uso rege-se por suas cláusulas e preceito de direito público conforme disposto no artigo 54C/C, o artigo 116 da Lei Federal número 8.666/93 e pelas disposições contidas no Decreto Estadual 4.568 de 2 de julho de 2012, aplicando-se supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e a disposição de direito privado. Cláusula 8ª da publicação. 8.1. O presente ato terá como condição para sua eficácia a publicação do respectivo extrato no Diário Oficial do Estado, será providenciada pela cedente nos termos e prazos do parágrafos únicos do artigo 61 da Lei Federal número 8.666/93 até o 5º dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 dias daquela data, nos termos do parágrafo único do artigo 61 da Lei número 8.666/93. Cláusula 9ª da alteração do termo. 9.1. O presente termo poderá ser alterado nos casos previstos nos ordenamentos jurídicos vigentes, desde que haja interesse da cedente, gestora e da cessionária. 9.2. Por solicitação dos usuários, o gestor, após análise e autorização do cedente e cessionários, o termo poderá ser alterado nos casos previstos no ordenamento jurídico vigente. Cláusula 10ª da extinção. 10.1. A presente cessão de uso extingue-se a 1. No prazo final do presente instrumento, sem renovação mediante termo aditivo. 2. Por utilização do bem, ora concedido diversa da estipulada neste instrumento. 3. Por interesse de uma das partes ou em necessidade imperiosas, com notificações por escrito a antecedência mínima de 3 meses. 4. Pelo descumprimento de quaisquer das condições aqui arroladas ou dispostas na legislação pertinente. Cláusula 11ª do Fórum. 11.1. As questões decorrentes da execução deste instrumento ou questões que gerem dúvidas ou controvérsia e que não possam ser dirimidas administrativamente serão processadas e julgadas na Justiça Estadual no Fórum da cidade de Cuiabá, Mato Grosso, com a exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, e para firmeza e validade do que foi pactuada, lavrar-se o presente termo de cessão de uso de bem móvel em duas vias de igual teor e forma, pelo que são devidamente assinadas pelas descendentes cessionárias e participe juntamente com 2 testemunhas. Cuiabá, Mato Grosso, 8 de maio de 2024. Luiz Arthur de Oliveira Ribeiro, secretário de Estado de Agricultura Familiar, CEAF, Mato Grosso, cedente. José Bueno Vileira, prefeito municipal de Campinas, Mato Grosso, cessionária. Termo de entrega de bem móvel. O presente termo de entrega de bem móvel refere-se um trator 8 CV, abaixo, uma grade aeradora
14 discos e uma carreta agrícolas, 6 TN, especificada em tabela. Abaixo, objeto do termo de cessão de uso firmado entre a Prefeitura Municipal de Campinápolis, Mato Grosso. Neste ato, representada pelo prefeito Sr. José Bueno Vieira e a secretária de Estado de Agricultura Familiar, CEAF. Neste ato, representada pela secretaria, Sra. Aparecida Maria Borges Bezerra, assinado em 8/5/2024, conforme termo de cessão de uso número 0137/2024. Esse é só o documento que foi anexado aí. Considerando que o projeto de lei ordinário de número 21, de 21 de outubro de 2024, tem pedido de regime de urgência, vou passar para o secretário fazer a chamada nominal de votação do pedido de urgência. Antônio Rodrigues. Sim. Azevedo Onésimo Amato Cereburg, sim. Bruno Maiara Almeida Esterça. Bruno Maiara de Almeida Esterça. Sim. Seromã Piaba Bento. Sim. Geninho Estreza Prima Cibopra. Geninho Estreza Prima Cibopra. José Bento Filho. Sim. Mauro Renato Soares. Sim. Sérgio Silvestre Ferreira. Sim. Walter Alves da Silva. Sim. Rosângela Raquel Souza Lopes. Eu não voto por enquanto. Já chamei. Eu quero chamar um. Cadê o nome do. Com a aprovação do pedido de urgência do projeto, fica dispensados os pareceres escritos. Eu não chamei José Eurípides. José Eurípides de Alcântara. Aí. Pronto. Projeto de lei ordinário número 21, de 21 de outubro de 2024, de autoria do Poder Executivo, autoriza a cessão de uso de bens para a Associação dos Pequenos Produtores Rurais Boa Esperança e dá outras providências. Obteve os pareceres favoráveis da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Compete à Comissão de Infraestrutura, Transporte, Serviços Públicos, Agropecuária, Indústria, Comércio, Urbanismo e Meio Ambiente. Em discussão, os pareceres. Em votação, os pareceres foram aprovados por unanimidade. Em discussão, o projeto de lei ordinário. Em votação, o projeto de lei ordinário. Passa ao secretário para fazer a chamada nominal de votação do projeto. Antônio Rodrigues. Sim. Azevedo Onésimo Amato Cereburto, sim. Bruno Maiara de Almeida Esterce. Sim. Seromã Piaba Bento. Sim. Geninho Estreza Primé Cibopra. Geninho Estreza Primé Cibopra. José Bento Filho. Sim. José- Sim. Juninho. Obrigado, vereador Juninho.
José Eurípides de Alcântara. Mauro Renato Soares. Sim. Sérgio Silvestre Ferreira. Sim. Walter Alves da Silva. Sim. O projeto de lei foi aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão extraordinária do dia 16 de dezembro de 2024.